Então, pessoal, dando sequência aos nossos estudos, nós vamos estudar hoje sobre a Mesopotâmia, tá certo? Então, tentar ser bem claro com vocês, para que vocês possam entender o conteúdo. Haja vista, né? Nós vamos começar, como eu disse para vocês, a aprofundar o nosso conteúdo, certo? Os nossos estudos em história. Então, o que é a Mesopotâmia, ou o que foi a Mesopotâmia? A Mesopotâmia foi uma região, tá, que ficava localizada entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Por estar situada entre dois rios, essa região se tornou uma região muito fértil e disputada pelos primeiros habitantes da Terra, pelos primeiros humanos, tá certo? Antes disso, pessoal, quero deixar uma explicação para vocês aqui que é de suma importância, tá? Os primeiros humanos, eles eram nômades. Eles não tinham uma área fixa para morar. Eles não tinham uma região fixa para morar. E o que eles faziam? Eles viviam se deslocando de um lugar a outro. Por exemplo, se tinha alimentos em uma região, em uma determinada região, eles se alimentavam desses alimentos. Tinha lá frutas dos animais, eles praticavam a caça. Tá? Se alimentavam. Depois, quando esses alimentos terminavam, o que eles faziam? Eles se deslocavam para outro lugar. E faziam isso normalmente, certo? Enquanto tinha alimentos em um lugar, eles iam se alimentando e depois se deslocavam para outro lugar. Então, nesse período, eles eram considerados nômades. O que é um ser humano nômade? O que é um homem nômade? É aquele que não tem paradeiro fixo, ele não vive numa área fixa, ele não tem uma região fixa para morar. Isso é um nômade. Tá? Então, os primeiros humanos eram nômades. Em determinado momento, a partir de que eles aprenderam a plantar, que eles aprenderam a domesticar os animais, e eles começaram a dominar as enchentes dos rios a seu favor, eles começaram a se fixar em determinadas regiões. A primeira região que o homem escolheu para viver foi a Mesopotâmia. Mas por que a Mesopotâmia? A nossa explicação ela é simples, porque a Mesopotâmia ficava situada entre os rios Tigre e Eufrates. E, obviamente, né, os rios Tigre e Eufrates, os dois rios, facilitavam a vida desses primeiros humanos, tá certo? Tinha água para beber, certo? Para fazer as atividades diárias, para pescar, para navegar. E, principalmente, pessoal, para praticar as atividades ligadas à subsistência deles, como a plantação, possível porque ela era cercada de desertos. Então, com a presença dos dois rios, eles tinham um lugar excelente para viver. Então, nesse primeiro momento, a vida dos humanos dentro da Mesopotâmia, ela era baseada na igualdade, na cooperação. Não tinha uma vida igual nós observamos hoje. Não havia comércio, não se vendiam as coisas, tá certo? Então tudo o que eles quisessem para utilizar, por exemplo, na alimentação, que eles fossem utilizar na sua vida diária, os equipamentos, os instrumentos, isso tudo era produzido por eles. Eles não, eu estou precisando de uma enxada, tinha que produzir essa enxada. Estou precisando de feijão, quero me alimentar de feijão. Eles tinham que plantar esse feijão. E aí plantavam juntos e dividiam isso que eles haviam plantado. Então, a princípio, a vida dentro da Mesopotâmia ela era uma vida baseada na cooperação. Não havia uma divisão do trabalho, tá certo? Todos plantavam, todos colhiam e todos comiam daquilo que era colhido, tá? E viviam em uma espécie de, como se fossem vilas, uma espécie de aldeias, mas como se fossem vilas. Não existia uma cidade organizada. Como não existia cidade organizada, não existia escola, não existia prefeitura como a gente tem aí, não existia um hospital, tá certo? Não existia uma liderança ali, tá? As pessoas, elas trabalhavam juntas, não existia um líder, um chefe, tá? Trabalhavam em cooperação ali. Pessoal, é importante lembrar vocês também da importância do trabalho, tá? A gente conhece hoje diferentes profissões. Profissão, por exemplo, a nossa profissão do professor, a profissão dos pais de vocês, seja ela qual for, é de suma importância para a manutenção da vida em sociedade que haja o trabalho. E na Mesopotâmia isso não era diferente. Por exemplo, a produção deles e a subsistência, a sobrevivência deles, ela era
ela acontecia graças ao trabalho deles. E o que eles faziam? Quando havia cheia dos rios, eles armazenavam a água, que eles iam precisar, claro, posteriormente, na época das secas. Eles faziam canais de irrigação, eles já sabiam fazer essas atividades, a prática da irrigação, ou seja, de levar a água até mais próximo das suas plantações. Eles faziam canais, o que é isso? Uma espécie de vala. Cavavam uma vala do rio até próximo das casas, para que eles pudessem utilizar essa água. A vida deles era baseado, claro, na existência dos rios, tá certo? Mas eles acreditavam que o sucesso das suas plantações, o sucesso da sua criação era graças aos deuses. Mas, na verdade, se a gente for fazer uma análise, o sucesso deles era de fato graças ao trabalho deles, ao empenho que eles tinham nesse trabalho. Com o passar do tempo, sabendo o período que eles podiam ter as melhores colheitas e dominando as técnicas das plantações, sabendo de tudo isso, eles começaram a ter maior sucesso nas suas colheitas. Com isso, a produção ela começou a aumentar. Então eles começaram a produzir o que foi chamado de excedente. O que era o excedente, pessoal? Era aquele produto que eles não iam consumir. É como se fosse a espécie de sobra. Ou seja, a gente vai comer isso, mas isso aqui a gente não vai comer, isso vai sobrar. Então, essa sobra, esse excedente, o que eles faziam? Eles guardavam, eles armazenavam para ser utilizado depois, tá certo? Então, a gente vai perceber aí que a sociedade ela vai começar a mudar. O que vai acontecer? Como eles tinham uma crença nos deuses, era necessário que pessoas fossem escolhidas para fazer os cultos a esses deuses. E aí aparece a figura do sacerdote, aparece a figura dos líderes religiosos. Obviamente, né, qual era a ocupação desses líderes religiosos, desses sacerdotes? A primeira ocupação deles era oferecer sacrifício aos deuses, já que eles acreditavam que o sucesso na colheita seria graças aos deuses, então os sacerdotes iam fazer sacrifício aos deuses. Além disso, os sacerdotes eles tinham o conhecimento da escrita e o conhecimento dos números, tá? Claro, do sistema numérico que eles utilizavam à época, não era o mesmo nosso, tá? Só para vocês saberem. Então, como eles tinham esse conhecimento, eles começaram a se diferenciar da sociedade, dos outros. Já não faziam mais o trabalho que era feito antes. Eles já não plantavam, eles já não criavam. O trabalho deles era apenas oferecer sacrifício aos deuses e receber os tributos. Por exemplo, eu sou um agricultor, eu estou achando que para eu ter um sucesso na minha agricultura, eu preciso oferecer um sacrifício. Então, quem ia receber essa oferenda, por exemplo, parte da minha produção, era o sacerdote. E aí ele utilizava dessa produção também e oferecia sacrifício aos deuses. Conhecia a escrita. Então ele começa a se distanciar do restante da sociedade e vai se tornando um cara importante. Ele vai tendo prestígio, ele vai tendo privilégios, ele vai conquistando terras, vai conquistando poder e se torna uma figura importante dentro da sociedade. Então os sacerdotes são os primeiros ricos dentro da região Mesopotâmia. Além do sacerdote, a gente tem uma outra figura aí, que vai ser a figura do guerreiro, tá certo? Quem é o guerreiro, pessoal? É aquele cara que vai proteger a cidade. É aquela pessoa dentro daqueles que faziam a plantação, dentro daqueles que cuidavam da colheita ou da criação de animais. É aquele cara que vai cuidar agora da proteção da cidade. É óbvio, uns precisam oferecer sacrifícios e culto aos deuses, outros vão trabalhar, mas alguém precisa proteger esses trabalhadores. E aí surgem os guerreiros, os soldados. Tá? Pessoal, tanto a ocupação de sacerdote, dos líderes religiosos, quanto a ocupação de guerreiro, essas duas ocupações elas tinham um caráter hereditário. Ou seja, quando o sacerdote morria, o seu lugar era ocupado pelo seu filho, que se tornaria sacerdote também, com o mesmo prestígio. Quando o soldado morria, o outro soldado seria o seu filho, tá? Ocupando, tendo o mesmo prestígio, tendo o mesmo poder. Então, as funções dentro da Mesopotâmia, as profissões elas eram de caráter hereditário, tá certo?
Além dessas duas classes sociais aí, dos sacerdotes, dos guerreiros, nós tínhamos também os escravos. Quem era o escravo dentro da Mesopotâmia? O escravo era aquele cara que foi capturado em uma guerra entre duas cidades. Tá? Houve uma guerra, aquele que perdia a guerra, além de eles levarem o que eles conseguiam tirar da cidade, eles também levavam os que haviam ficado vivos para trabalhar como escravo, certo? E aí é óbvio, se tem gente para trabalhar escravizado, ou seja, sem receber nada em troca, os outros que trabalhavam, os moradores da cidade, deixam de trabalhar. Essa ocupação é deles. Além dos escravos, tinha também, dentro da Mesopotâmia, o camponês, ou seja, aquele cara que mora na área rural. Nós tínhamos os artesãos, os caras que iam fazer as peças que iam ser utilizadas, a peça de roupa, os instrumentos, as ferramentas. Nós tínhamos os comerciantes, tá? Vai aparecer agora a figura do comerciante, ou seja, a sociedade vai mudar completamente. Vai deixar de ser cooperativa, o coletivismo vai ser deixado de lado e vai aparecer agora a divisão da sociedade em grupos, em classes. E aí, além do comerciante, né, que a gente colocou o guerreiro e o sacerdote. Então, essas são as primeiras classes sociais dentro da Mesopotâmia. Perceba, a princípio, como eu falei lá no início, o homem ele era nômade, se deslocava, né, sem ter um paradeiro fixo. Ele escolhe uma região para viver. Uma região, pessoal. A Mesopotâmia não é uma cidade, ela é uma região. Escolhem a Mesopotâmia por causa dos rios. Tá? A escolha é por causa dos rios. Tá? E aí começam a viver em coletividade, ou seja, dividindo aquilo que era produzido entre todos. Depois eles começam a melhorar essa produção, aprendendo técnicas, produzindo ferramentas. E quando essa produção aumenta, começam a surgir dentro da Mesopotâmia classes sociais. Sacerdotes que vão se ocupar da vida religiosa, né? Vão aprender a escrita, os códigos numéricos lá. E vão aparecer os guerreiros, depois os escravos, os camponeses. Então a sociedade que era coletiva vai dar lugar agora a uma sociedade dividida em grupos, em classes sociais. É isso, pessoal. Então, até a nossa próxima aula, tá certo? Eu vou passar a atividade para vocês, tá? As questões separadamente, mas eu vou mandar o conteúdo em PDF para vocês lerem. Assistam o vídeo, prestem atenção, mas também leiam o material em PDF, tá? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.